Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, cansados e escravo da religião. Este é o tema de hoje. Hoje eu vou abordar um tema que vai esclarecer para você porque o crente evangélico é escravo do sistema religioso e porque eles só andam cansados. O sistema religioso costuma sobrecarregar as pessoas com muitos afazeres, coisas que não estão escritas na Bíblia e não faz parte do Evangelho da Graça de Deus. No livro de Mateus 11:28, Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Jesus aqui convida as pessoas ao descanso. Ele quer que todas as pessoas que estão cansadas e oprimidas descansem do seu sofrimento. E como podemos fazer isso? Ele nos ensina no versículo 29 dizendo o seguinte: "Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas." Mas é justamente por estes versículos que as pessoas são enganadas por pastores, bispos e apóstolos evangélicos. Eles usam essas passagens para atrair as pessoas até eles, prometendo descanso, mas o que na verdade eles fazem é deixar todas essas pessoas muito mais cansadas, sobrecarregando-os muito além do que eles já estavam. Elas, em vez de seguirem a Jesus, seguem a pregadores do sistema religioso. E na verdade, esses pregadores são lobos devoradores que fazem essas pessoas a carregarem um peso que não podem carregar. Assim eles estão contradizendo o que Cristo falou. Não foi isso que Cristo prometeu aos homens. Veja o versículo 30, o que diz Jesus: "Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Jesus aqui neste versículo prometeu descanso para a nossa alma. Ele nos prometeu um jugo suave. Mas o que você precisa saber é que isso não vem do homem, não vem das placas das igrejas, de pastores, nem bispos, nem apóstolos, nem padres. Esse descanso só Cristo pode nos dar e mais ninguém. As pessoas precisam iluminar a sua mente pelo entendimento do Evangelho da Graça de Deus. Saiba que esse Evangelho é puro e leve, e o seu jugo é suave, pois não tem ordenanças para cumprir, como dízimo, ceia, batismo nas águas, nem campanhas no monte, nem regras inventadas pelos homens. Você não pode ficar preso a uma religião, pois a sua liberdade está em Cristo Jesus. Os pregadores evangélicos colocam medo nas pessoas, ameaçando-os, dizendo que, se os fiéis não pagarem o dízimo, vão para o inferno. Mas dízimo não existe mais, e inferno muito menos, pois inferno é sepultura. Sobre isso eu já falei em outros vídeos, e você pode até assistir para saber o significado do que é inferno e aprender mais sobre o dízimo. Por isso as pessoas ficam presas no sistema religioso com medo das suas ameaças. Veja o que diz Paulo em Gálatas 1, versículo 6. "Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho." Versículo 7. "O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo." Veja que Paulo já alertava a igreja de Gálatas sobre isso. E hoje não é diferente. A religião está fazendo a mesma coisa, pervertendo o evangelho de Cristo. Você precisa saber que Cristo nos abençoou com todas as sortes de bênção. E não precisamos mais de sacerdote humano para ser nosso mediador entre Deus e o homem. O nosso único mediador é Cristo. Em Efésios 2:8 diz o seguinte:
porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então pense, se é dom de Deus e é pela graça, o que poderia o homem fazer por você? Você sabe responder essa pergunta? No versículo 9 diz o seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, o homem não pode fazer nada para aliviar o seu cansaço ou salvar a sua alma, pois só Deus pode fazer isso, por intermédio de Cristo Jesus. Saiba que tudo o que você busca nas igrejas evangélicas, você já tem, pois Cristo já lhe deu e já lhe abençoou com todas as sortes de bênçãos. Você não precisa mais ir pedir ao pastor, ou ao bispo, ou apóstolo, para te abençoar. Você só precisa crer e agradecer a Deus, pois tudo Ele já te deu. Se você buscar no homem, tenha certeza que não receberá nada. Muito pelo contrário, Ele vai tirar de você, tirar o dízimo, que você não tem mais a obrigação de pagar, pois o dízimo foi abolido juntamente com a lei de Moisés. O que você quer? Se você buscar no homem, ele te dará um fardo mais pesado ainda para você carregar. E assim ele fará você se afastar muito mais de Deus, como diz Paulo em Gálatas 1:7. O sistema religioso diz para você que você precisa buscar o Espírito Santo. E mais, eles colocam medo em você, dizendo que se você não fala em línguas, é porque você ainda não tem o Espírito Santo. Mas isto não é verdade, pois não é isso que Paulo diz. Veja o que está escrito em Efésios 2:18. Diz o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Neste versículo fica bem claro que você já tem o Espírito Santo. No versículo 19 diz: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então veja, meu amigo, que você não precisa mais carregar um fardo pesado que a religião te obriga a carregar. Portanto, me diga, onde está o homem nisso? Ele não pode estar encarregado de fazer nada por você, pois vejo que ele não está em lugar algum, pois o tempo dos profetas e dos apóstolos já passaram, e o que eles edificaram ficou para trás, e hoje somente por Cristo Jesus somos edificados. Veja no versículo 20 o que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Então veja, sei que não é fácil para os evangélicos entenderem isso, mas a verdade tem que ser dita, que fora da graça eles estão, e assim eles estão longe de Cristo. Veja o que diz Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Então, meu amigo, não é isso que eles estão fazendo hoje? Pregando a lei de Moisés, que foi abolida por Cristo? Veja o que diz o versículo 9. Como antes temos dito, assim agora novamente digo: se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Isso quer dizer que essa pessoa não agrada a Deus, porque contradiz o evangelho da graça. Isso é anátema. No versículo 10 diz o seguinte: busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Creio que você entendeu. O homem não pode fazer nada por você, porque eles só pensam em si próprios. Eles só pensam em satisfazerem os seus egos e encherem os seus bolsos. E para isso, eles fazem vocês carregarem
um fardo pesado que não podem carregar. No entanto, somente Cristo nos livra deste peso, nos dando vida em abundância e um jugo suave. Por isso, agora a escolha é sua. Se você quer ser livre ou se prefere continuar cansado e escravo da religião, isso só depende de você. Faça a sua escolha. Por hoje é só. E para encerrar, eu peço a você que se inscreva neste canal e não se esqueça de dar o seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.